Em pronunciamento no decorrer de sessão do Congresso Nacional que instalou a CPMI do dia 8 de janeiro, o senador Magno Malta contrariou discursos de aliados de Lula e escancarou a hipocrisia de parlamentares que, após 2 meses tentando sabotar a implantação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, agora simulam que desejavam a sua instalação e tentam ocupá-la e infiltrar agentes com o intuito de controlar as investigações. O senador asseverou: este momento se reveste de importância, visto que a leitura da CPMI, que não é nenhum bicho, e que foi um não querer, um mal querer, de hoje a situação dizer não haver a necessidade porque já há investigação da Polícia Federal, da PGR e do Supremo Tribunal Federal. Esse argumento é até certo ponto esdrúxulo. Não vou dar um adjetivo pior até, respeitando meu antecessor na tribuna. Dessa maneira, ele questionou o temor da esquerda. Agora, quem tinha medo quer ocupar a CPI. Por que o medo? Por que a necessidade de ocupar agora? Quem não está acostumado com essa história de golpista? Aliás, o MDB de Michel no Congresso Nacional, com Renan Calheiros sentado aí, assim como Eunice de Oliveira e o Sr. Romero Jucá, salvou Dilma de ser impeachmentada tantas outras vezes antes, mas eles assistem hoje ao Temer ser o golpista. Eles não gostam do Temer, por causa exatamente de ter tirado a contribuição malévola sindical e que alimentava os monstros da esquerda para cometer atos democráticos. Ademais, o congressista ressaltou a hipocrisia do discurso petista. Em 2016, atearam fogo na esplanada dos ministérios, ato democrático. Colocaram fogo na estátua de Borba Gato, ato democrático. O MST invadiu o Supremo Tribunal Federal, quebrou tudo, ato democrático. O MST invadiu esta casa, quebrou tudo, ato democrático. Ato antidemocrático é cantar o hino nacional. Ato antidemocrático é não ser amigo de Fidel, de Castro, da Argentina, dos venezuelanos não, digo do Maduro, dos inimigos de Israel. Esse ato é antidemocrático. Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios, a CPI da pandemia, mencionada pelo senador, não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilos sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assédio de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores estão sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhores senadores, senhoras deputadas, senhores deputados. Razões diversas me trazem esta tribuna hoje à tarde. Aqui eu comecei a minha trajetória no Congresso Nacional e participei por diversas reuniões do Congresso Nacional para discutir CPMI, por exemplo. Me lembro que quando aqui cheguei, deputado Felipe, fui procurado pelo PT para assinar a CPI contra Fernando Henrique Cardoso, a chamada CPI da corrupção. Assinei. CPI é instrumento de minoria. Nesta casa eu presidi uma grande CPI apenas com 4 meses, por isso não reputo que André Fernandes seja um novato para não presidir a CPMI. E eu presidi uma tão pesada chamada CPI do narcotráfico com apenas 4 meses nessa casa. Os assuntos aqui são diversos, são de importância para a sociedade brasileira. Estamos falando da vida da sociedade, da vida da polícia penal, da polícia civil. Estamos falando de vetos, de teto, dado pelo presidente Jair Bolsonaro aos enfermeiros do Brasil. Tem diversos assuntos. Que responsabilidade é dessas duas casas para com a nação? Mas esse momento se reveste de uma importância, visto que a leitura da CPMI, que não é nenhum bicho, e que foi um não querer, um mal querer, de hoje a situação, dizendo não haver a necessidade, porque já há investigação da Polícia Federal, da PGR e também do Supremo Tribunal Federal. Ora, esse argumento é até certo ponto esdrúxulo, não vou dar um adjetivo pior, até respeitando o meu antecessor na tribuna, porque tenho respeito, que é o deputado Zaratini. Mas essa conversa fiada, na CPI da Covid, já tinha investigação da Polícia Federal, tinha grandes operações e muito desvio de dinheiro público na Covid, investigações da Polícia Federal, da PGR, mas nenhum governador foi chamado, eles foram blindados. Agora, quem tinha medo quer ocupar a CPI. Veja bem, por que o medo? Porque a necessidade de ocupar agora. Ora, houve foi estabelecido no dia 8 e um golpe seria dado. Um golpe para a irmã Hilda assumir. Irmã Hilda, aquela moreninha que ficava ali orando no QG, ela ia assumir o Brasil. No golpe que foi dado. Bom, mas quem não está acostumado com essa história de golpista? Aliás, o PMDB de Michel aqui no Congresso Nacional, com Renan Calheiros sentado aí, Eunício de Oliveira e também o senhor Romero Jucá, salvou Dilma de ser impeachmentada tantas outras vezes antes. Mas eles assistem hoje o Temer ser o golpista. Mas eles não gostam do Temer por causa exatamente de ter tirado a contribuição malévola, sindical, e que alimentava os monstros da esquerda para cometer atos democráticos. Em 2016, queimaram a esplanada dos ministérios. Ato democrático. Colocaram o fogo na estátua de Borba Gato. Ato democrático. O MST invadiu o Supremo, quebrou tudo em 2016. Ato democrático. O MST invadiu essa casa, quebrou tudo em 2016. Ato democrático. Ato antidemocrático é cantar o hino nacional. Ato antidemocrático é não ser amigo de Fidel, de ser amigo de Castro, de ser amigo da Argentina, dos venezuelanos, de ser amigo dos venezuelanos, não digo do Maduro,
é ser amigo dos inimigos de Israel. Esse ato é antidemocrático. Então, eu quero chamar a atenção dos senhores que dia 8, pelo menos, senhor presidente Rodrigo Pacheco, nós vamos descobrir uma coisa importante, que, aliás, eu pedi Vossa Excelência ontem, que a TV Senado, como está passando todos os atos de quebradeira, que começasse a passar também o vídeo do general. E aí eu fiquei com pena quando eu vi Padilha dar uma entrevista. Porque, assim, eu tenho até respeito por ele, mas ele falou imagens montadas. Pode ter sido imagem recortada, mas um computador não colocou um general careca lá dentro, dando água e passando pano. Presidente Pacheco, aqueles que estão na filmagem recebendo água do general, nenhum está preso. Eu visito a Papuda, eu visito a Colmeia, nunca vi nenhum deles lá. Estão livres. Presidente, para encerrar, aí, aquele que foi interventor, no lugar de um homem que foi votado maciçamente, com os votos do povo do Distrito Federal, o governador, o interventor, que agora está interventor novamente no lugar do general, ele falou uma coisa engraçada. Quem passou 4 anos dirigindo o carro, não pode cobrar de quem só está 4 meses dirigindo o carro. Não! Quem está dirigindo o carro agora há 4 meses, dirige. Para concluir, senador. Dirigiu 8 anos, é o chamado Sombra. É o Sombra. O senador Lindbergh deu uma entrevista perfeita. Ele quebrou a confiança, precisa ser investigado, precisa. Todo mundo. Senador Chico Alencar, de volta a casa, meus cumprimentos. Se na investigação do dia 8 nós encontrarmos algum que tenha um nível de foi inocentado pela nossa corte como homem de bem. Se nós encontrarmos 3, mais ou menos, que viva dentro de casa, teve não mais é conversa fiada, golpista, terraplanista, tudo jocoso, títulos que criam. Obrigado, senador. Não, por favor. Vossa Excelência, foi complacente comigo. Eu vou encerrar, senhor presidente, dizendo que nós votaremos o que foi acordado, mas significativamente a CPMI instalada, lida, porque aí nós daremos uma resposta ao Brasil. Investigue quem tiver que investigar, quem tiver que pagar, que pague. Quem é criminoso, é criminoso. Eu peço aos parlamentares que obedeçam o tempo de fala em